Bom, estamos começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é Matheus Mello. Abraham Wang. Maravilha. Lembrando que o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Bom, a gente está dentro de uma série, que é a série sobre prazer, a gente teve na semana passada, Paternidade na Prática. Nessa agora a gente deve ter publicado, bem que eu não sei se é nessa, na próxima. Bom, a gente está dentro de uma série sobre prazer. E aí, mas a gente achou importante gravar um episódio sobre essa série Adolescência. Primeiro porque fala sobre temas de masculinidade, fala sobre paternidade e fala sobre uma série de outros temas envolvendo homens e sociedade que interessam pra gente. Então a gente vai falar hoje sobre essa série da Netflix, uma série inglesa, Adolescência. Beleza? Beleza. Então tá bom. Consegue trazer pra gente um resuminho aí do que se Claro. trata? Então ela foi lançada em março desse ano. Pensei que era um pouquinho mais antiga, foi em março desse ano. Que o boom foi muito rápido. Muito rápido, né? Muito rápido. Não, explodiu. A gente tá gravando aqui início de maio, menos de 2 meses. Eu assisti recente, mas já estavam insistindo há muito tempo para assistir. Pois é. É uma produção britânica, como o Antônio já falou. Um drama criminal intenso e provocador. A trama gira em torno de Jamie Miller, um garoto de 13 anos acusado de assassinar uma colega de escola. E a série ela explora temas como bullying, radicalização online, influência de outras culturas como incel, a gente vai falar sobre isso aqui, muito focado na juventude. Tem apenas 4 episódios, ela é uma minissérie então, né? E ela provoca mesmo uma experiência imersiva e angustiante. Por fim, a gente falou aqui que foi rápido, ela estourou. Quase 100 milhões de visualizações em 3 semanas. Exato. Então, a última vez que eu vi eram 96 milhões de visualizações, alcançando 99% de aprovação no Rotten Tomatoes e uma média de 90% no Metacritic. E fiquei sabendo também que o primeiro-ministro britânico incentivou para essa minissérie ser exposta nas escolas para promover debates. Então, é algo que está tomando uma boa proporção mesmo. Acho que eles falaram sobre isso no parlamento. Bom, quem está produzindo, aliás, o criador da série é o Steve Graham, que é o pai, o Eddie. Co-autor e co-produtor. Ele é co-criador, deixa eu ver, ele é criado pelo Jack Thorne e o Steve Graham. Produzido por uma série de outros, incluindo o próprio Stephen Graham e o Brad Pitt. A produtora Plan B do Brad Pitt participa da produção. E antes de entrar nos personagens todos, que a gente gosta de analisar as pessoas, eu acho interessante comentar que ela foi toda feita em plano sequência. Ou seja, é uma única tomada, que eu achei incrível. Sim. Mas não sei se vocês repararam, no segundo episódio tem um momento que o plano sequência quebra. Sério? E eu reparei, quando o menino, o amigo do Jamie, sai pela janela, Sim. a câmera passa junto e corre atrás dele. Uhum. E aquilo me incomodou. Daí eu fui ver lá, plano sequência, fui pesquisar, né, plano sequência, na série Adolescência, eles falam, olha, ela é filmada toda em plano sequência, com exceção de um momento. Conseguiu pegar, então. Que é exatamente esse, porque não tinha como atravessar a janela. E eu acho que também tem um outro momento dentro da casa deles, eles não mencionam, que o pai, que é no 4º episódio, quando o pai vai dentro de um depósito e a câmera, mas ali pode ser que a parede fosse aberta. Mas na escola não, na escola eles devem ter encostado a câmera e a próxima câmera continua. Exato. E aí eles conectaram. Mas eu achei super legal. É mesmo. Eu não lembro qual outro filme tinha esse plano sequência. Normalmente de guerra. Dos planos sequências mais longos. 1917 teve plano sequência, algum outro aí. É para trazer um peso no drama. Não, muito bom. Há clipes de música também que usam, mas é curto, quantidade né? muito mais curta. Mas já gera Tem um clipe de uma música chamada Back to 74, de uma banda chamada Jungle, que saiu recente, acho que ganhou o Grammy, o clipe é feito assim, né? É todo num plano sequência. Sim, tipo um teatro ali. Eu né? mostrei pra vocês, lembra? Eu lembro disso. É bem Só que pessoal aí, quando dançando, você né? quando você vê de cima, você vê as pessoas correndo, é tudo coreografado, é muito legal. muito legal. Uma curiosidade que essa série foi filmada em 5 dias, nesses planos sequências, Sério? mas semanas de ensaio. Ensaio, preparação. Legal. E não é baseado em fatos reais, né? Mas baseado numa inspiração do Alguns fatos. provocaram. Uma das coisas que a gente vai comentar aqui é que, de fato, ela não condiz com a realidade. Várias coisas não condizem, mas
contribuíram para que a série fizesse tanto sucesso. Sim. Então, eu acho interessante, também um ponto para a gente comentar, que às vezes as pessoas querem promover um determinado assunto, trazer um assunto para discussão pública e fazem as coisas com má qualidade, achando que o peso do assunto é suficiente. E não é. Então, essa série tem muita qualidade técnica, cara. É muito legal, muito bem feita. E, já até antecipando um assunto aqui, dentro dessa comunidade de incel, né? Que é os involuntary celibates. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas dentro dessas comunidades, não é normal essa agressão externa. É normal suicídio. Só que o tema suicídio é um tema muito sensível. E é muito ruim de ser tratado. Inclusive, aquele 13 Reasons Why falava sobre isso. Sim, de uma não maneira fez bem tanto explícita. sucesso. Ah. Por quê? Faz muito mais sucesso você fazer um thriller. Então, fazer um thriller de suspense, se o menino matou ou não matou, faz muito mais sucesso, ainda que não reflita a realidade. E também o fato de um menino esfaquear uma menina é muito raro. É normal meninos esfaquearem meninos, e não num ambiente de bullying, mas num ambiente de gangue. Então, o que eles criaram ali não condiz com a realidade, mas trouxe o apelo necessário para que o assunto fosse trazido para Comunicou uma discussão. mensagem para... Muito bom. Então, assim, o invólucro entregou o que o Stephen Graham queria, que era trazer esse assunto à discussão. Bom, a gente queria analisar os personagens. Vamos começar então falando do primeiro personagem, que é o policial, que aparece literalmente no carro lá com a outra policial. O sargento. Com a sargento. O inspetor é sargento. O Luke Bascombe. O policial, né, que ele começa ali e eles estão... A gente vai dar... Alguns momentos a gente vai dar um certo spoiler aqui da série. Não, tem que avisar, a gente vai dar spoiler 100%. A gente vai comentar sobre a série. Se você for... Assista, é rapidinho, é bem rápido de assistir. Em um dia você consegue matar. Mas também nem tem expectativa de ter muito plot. Não tem plot nenhum, a história é normal. É uma série diferente. Bom, e o policial, ele tá encabeçando, ao que parece, a investigação do crime que o Jamie, que a gente vai comentar mais tarde, cometeu. Né? Então, a figura dele encabeçando essa investigação. A cena começa com a captura do menino. Começa eles no carro e eles vão para a captura do menino dentro da casa, e ele conduz o diálogo com o pai e o diálogo com o menino. E dá pra ver que ele não é um policial arrogante, estúpido. Ele consegue lidar com uma determinada... Isso é legal, inclusive, que eles não vilanizaram a polícia, né? Não, o cara é bem respeitoso o tempo todo. Até na parte do policial, que você tem uma baixa, assim, na questão de autoridade, é quando ele está na posição de pai. Sim. Ele fala, pô, sem Eu nada diria que pro até filho. vulnerável ele fica, né? Com o filho dele. É. Bom, e só para a linha do tempo, tem um determinado momento que ele para de aparecer, mas os pontos altos são durante a investigação, que eles estão visitando a escola, que tanto a menina que foi assassinada... Episódio 2, né? Tanto que o Jamie, o personagem principal, na escola em que o menino estuda e a menina estudava, é a escola em que o filho do policial estuda. Sim. E tem uma problemática que a série não conta a história toda, mas dá pra ver nitidamente que tem um problema de pai e filho ali. Que o menino ele sofre bullying, eles não se falam em alguns momentos. É claro, até em um diálogo que ele fala, nossa, mas você não tá ocupado com o seu trabalho? Por que você tá vindo aqui falar comigo? É só por causa da investigação, né? Então tem toda essa trama envolvendo relação pai e filho. Né? Depois daquele papo que eles tiveram na escola, o pai e o filho numa sala reservada, o pai volta extasiado, dizendo, eu nunca tive tanto tempo conversando com meu filho. Pois é. Então já começa a entregar uma coisa, porque esse cara, esse personagem, ele tem duas funções, né? Um é policial e outro é pai do menino, do Adam. Como policial, ele não fede nem cheira, ele é um policial normal, né? Ele não tem nenhuma cor no personagem. Quando começa a falar do filho, aí mostra, pelo que eu entendi, os pais são separados. Vocês entenderam isso? Deu esse entendimento, sim. Eu entendi. Provavelmente o filho mora com a mãe, né? Exato. E aí tá falando, daí no começo fala que o menino não quer ir para a escola, e ele fala que tem que ir de qualquer jeito, então já entrega um pouquinho de... É verdade. O pai tem um pouco mais... Ele, pelo menos, tem esse papel. Eu não consegui ver como ele sendo um mau pai, mas com certeza ausente. Então, ele não conversa com o filho. Inclusive,
Em algum Sabe, momento... Antônio, desculpa te interromper, eu fiquei na dúvida porque o detetive ele incentiva sargento a casar. Agora eu fiquei na dúvida se deu realmente esse sentimento agora. Foi meio ambíguo. Mas volta aí para o que você vai falar. Não lembro dessa cena. Ele incentiva ela a casar? No fim ali daquela investigação na escola, quando eles já estão indo embora. Legal. Bom, o que eu notei é que quando ele começa a se interessar mais pelo filho, eu tinha uma impressão que o menino tinha algum problema. Eu também. Tipo, autismo? Não. Mas eu cheguei à conclusão que não. Que ele me parece ser só um menino tímido, que não era super popular, mas que talvez em função da ausência do pai, fosse um pouco mais retraído. Sabe uma coisa que me chamou a atenção nessa característica física até do menino, do pai do menino, que quando o policial chega, e as pessoas sabem que ele é o pai do Adam, dos adolescentes fala assim, mas o teu filho não tem o rosto reto como o teu. Porque é essa coisa dos adolescentes falar do rosto sigma. Sim, e também vocês repararam que ele fala que o pai está sempre treinando e o cara é fortão? A camisa dele tá quase estourando até. O cara então... mas o pai do Jamie também é fortão. Todo pai mas isso não é explorado. O policial, com certeza. Destaque proposital. Tem um destaque e aí fala a respeito de ele estar sempre na academia. Então, querendo ou não, eles entregam algo do tipo homens. Que a gente fala muito, né, cara? Homens. Quando vocês têm filhos, vocês têm uma função para além de vocês mesmos, né? Pelo amor de Deus, presta atenção no que está acontecendo na sua casa. Sim. Dá atenção para os seus filhos. Porque o cara ficar daquele tamanho não treina pouco também, né? De fato, a série dá um destaque físico, dá um destaque para o trabalho dele, porque é ele que resolve, ele consegue a confissão do amigo do Jamie, que esse amigo emprestou a faca, ele tem um protagonismo para salvar o mundo, mas a relação com o filho dele tá na lama e ele vai tentando recuperar, né? O único momento que ele consegue a confissão é quando ele sai do script. Porque ele entrevista o menino desacompanhado. Não é verdade? É verdade. Porque mostra os adolescentes sendo muito hábeis para sair das situações. Eles sabiam que a autoridade não estava na mão do policial ali, dentro da jurisdição escola. Acho que esse já é um ponto para a gente pensar, que até a gente estava conversando aqui antes de gravar, sobre ser uma criança. Não é uma criança, é um adolescente. Então, existe, às vezes, uma percepção errada dos adultos de que adolescente é bobinho, não. Ultra desenvolvidos, ainda mais nos tempos de hoje, ultra hábeis em lidar com a situação, só que imaturos até fisiologicamente. Então tem um descompasso aí entre o que eles têm acesso de informação e como eles conseguem trabalhar com informação e o desenvolvimento fisiológico até do córtex pré-frontal, que não tem inibição. Então esse descompasso é interessante. E quanto mais peso tem, quanto mais vilanização tem da autoridade, mais esses adolescentes vão tomando um lugar e tomando uma força, uma autoridade que é desproporcional para a fase que eles estão. Então mostra ali na escola, uma escola completamente descontrolada, né? Caótica. Muito, da agonia. Totalmente caótica. Dá uma agonia de assistir aquela meu cena na Deus. escola. Não dá de passar a cena, é tanta coisa. Aquele primeiro professor que não estava na sala de Malek. aula. Sr. Malik. Nossa, Desesperador. total. Tem essa diferença. E o Sr. Malik é um cara totalmente descompromissado, Roupa enquanto que o outro desarrumada. professor é um pouco descontrolado. Grita e tudo mais, né? Isso falando aqui da perspectiva bastante de filho, assim, né? Eu pouco posso contribuir, na verdade, quase nada na perspectiva de pai, porque nem pai, nem casado eu sou. Mas na perspectiva de filho, isso é muito verdade, assim. Eu acho que existe essa impressão dos pais e mães, é claro, de que os adolescentes são totalmente... eles não sabem de nada que está acontecendo, não tem uma estratégia no que eles fazem, de que eles não passam por problemas, de que ali na escola tá tudo... É muito ilusório, assim, né? E por mais que possa ser a adolescência um período que nem se falou de muita imaturidade, muita falta de preparo para a vida adulta, muita coisa acontece na escola. Que os pais... de certa forma, eu acho que o que hoje me inspira, por exemplo, no meu pai é a relação de amizade que a gente tem. Então, eu não vou ficar escondendo nada do meu pai.
mas eu acredito que nessa fase de adolescência é o que mais, olhando para a perspectiva de filho, tá, eu não quero alguém que vai julgar o que eu estou fazendo de certo ou de errado, não, eu quero um amigo para eu compartilhar o que aconteceu na escola, porque muita coisa acontece na escola em relação à sexualidade, em relação a sentimentos de amor, de paixão, né? Essas primeiras vezes, exclusão, inclusão, conquistas, grandes derrotas acontecem. A escola, de fato, eu acho que foi muito boa a série nesse sentido de trouxe essa agonia dentro de 4 episódios, porque pra mim eu me identifiquei, porque de fato na escola acontece tanta coisa que às vezes eu tenho a impressão que os pais têm essa, não, tá na escola, tá tudo bem, mas muita coisa acontece dentro da escola, né? É interessante, porque até um assunto muito bom que é é uma ilusão achar que mandar os filhos para a escola meio que soluciona o problema da educação, soluciona o problema da socialização. Não, é o contrário. Sim. Você você perdeu um pouco de autonomia e de controle e você precisa investir em influência, em presença para entender o que está acontecendo. Perfeito. Então, na minha experiência pessoal, cara, adolescente é um bicho super inteligente, super complexo, descontrolado hormonalmente. Então, as emoções estão à flor da pele, eles não sabem lidar. É uma hora ultra importante para você estar próximo. Uhum. Isso até eles chegarem à vida adulta. Então, eu não concordo, por exemplo, com esse modelo americano de mandar seus filhos embora com 16 anos, sabe? Com 16 eles vão... 16 não, mais, né? Cara... Época de faculdade? 16, 17, eles vão cada vez mais cedo. E você coloca os seus filhos num ambiente estranho, longe de você, talvez na fase que eles mais precisem, de conselho, de influência. Então... Apesar que eu acho que hoje, e aqui um pouco um off-topic, acho que por causa da questão financeira, está mudando muito essa realidade de filhos saírem tão cedo. Até enviar para uma localidade distante, que tem um custo muito maior para a família manter, acho que está mudando bastante. Eu percebo até em amigos que tinham planos de enviar seus filhos para universidades, XYZ, às vezes fora do Brasil, fora do estado onde eles moram, nos Estados Unidos, e estão repensando isso pela questão financeira. Mas eu concordo que no momento que o pai tinha que estar mais próximo, e por isso tem essas aberrações de universidade, né? Inclusive, a gente vê, infelizmente, até em universidades tidas como religiosas, confessionais, a gente vê o cara despirocando no primeiro ano ali, é bem comum. Mas sabe que não sei na sua época, mas quando eu entrei na faculdade também eu descobri um mundo completamente novo que girava em torno de festa e bebida. É verdade. Acho que eu não vivi tanto isso, que eu já contei algumas vezes essa história. Eu estava num momento bem específico sim. Né, de não estar com pai, mãe por perto, tentando sobreviver. Mas para muitos E no meu caso, na minha faculdade, que 60% dos alunos eram de fora da cidade de São Paulo. Imagina, cara. Você fez a SPM, né? Naquela época era uma proporção bem grande de alunos fora da cidade. Também tinha bastante gente de fora. Só para falar sobre esse ponto, é um conselho para os pais que já têm filhos que vão para a faculdade. Prepare os seus filhos para a faculdade conversando muito, tendo intimidade, porque às vezes o momento exato que ele vai para a faculdade pode ser um dos momentos mais difíceis de relacionamento. Então é como se você, no momento que é mais necessário que você esteja próximo, é o momento que você está mais desconectado. E é muito ruim. Então, é importante você ser intencional, porque nesse momento que ele vai entrar na faculdade, ele vai encontrar um mundo novo, com uma nova hierarquia, tudo novo, novas atividades, todo mundo maior de idade. Então, essa é a hora de você estar muito perto do seu filho para conseguir entender o que está acontecendo e ele não perder o contato com valores e referências que você traz, entendeu? Matt, sabe que uma coisa que, antes da gente mudar de personagem, eu lembrei, eu tenho filhos nessa idade de adolescência e eu vejo que algumas famílias mudaram já 1 ou 2 vezes de escola porque os filhos não se adaptaram, tiveram problemas, na maioria das vezes, bullying, que também é um tema abordado aí na série. Bastante, sim. Só que, cara, eu conheço algumas famílias, umas 3, 4 famílias que mudaram de escola e o problema parece que persegue eles. Antônio, você acha que
também. Porque às vezes a gente, às vezes, como pai, quer salvar o nosso filho, a gente está perto, a gente quer entender isso, mas não é só isso, né? Não é só, tipo, percebi, tá um ambiente contaminado, meu filho está sofrendo bullying, isso pode se escalar para uma coisa pior. Cara, eu vou te falar uma coisa que eu acabei de lembrar aqui. Primeiro, existe um perfil para quem sofre bullying. Exato. Então, quem tem um temperamento mais para fleumático, melancólico, quem não é tão bom em esporte, quem não é tão visualmente, quem não é tão bonito. Então, existe um perfil de crianças que sofrem bullying. Mas você sabe que outro dia eu estava vendo um reel, clip, sei lá o que, um short, com um rapaz, um cara americano que ele é anão e ele é comediante. Ele contou que ele é anão numa família de pessoas que não são anãs. E que o pai dele treinou ele desde criança para enfrentar um bullying, porque não havia dúvida que ele sofreria bullying. Porque ele era o maior objeto de bullying. Então o pai o treinou para isso. Então, treinou a autoestima dele, treinou ele a responder, um monte de coisa. Vai dizer que é o cara do Game of Thrones. Não é. Não é. Não é. É um comediante. E ele estava contando que, em função disso, ele se saiu melhor na escola. Nossa. Porque ele estava preparado. Boa. Então, assim, às vezes eu acho que a gente, como pai, tem que talvez a gente não consiga prever com tanta clareza quanto se o seu filho nasce com nanismo. Mas talvez alguma outra coisa. Ou a personalidade. Ou então você observar desde o começo para você conseguir preparar o seu filho para a realidade, entendeu? Então não adianta dentro de casa, eu vejo muita gente dentro de casa, você é o máximo, você é o máximo, você é o máximo. O tempo todo falando que é o máximo. Chega na escola e fala assim, você não é o máximo, meu filho. Então, o pior de tudo, né? O moleque fala, mas como eu não sou o máximo? A vida inteira me fala. Aí ele vai falar, minha mãe falou que eu sou. Pior, aí acabou tudo. Já acabou tudo. Mas a gente preparar os nossos filhos para situações dessa, entendeu? Eu não acho que é simples, talvez eu não tenha conseguido preparar os meus. Mas ninguém também me avisou e nem me falou nada. Mas, cara, a gente precisa preparar, porque se o seu filho é quietinho, é bonzinho, não é agressivo, você não vai conseguir plantar agressividade no moleque também. Sim. Mas talvez você consiga preparar Acho que eu tenho um pouco de experiência nesse assunto, porque eu tenho filhos deficientes auditivos. Beleza. E, obviamente, desde o início eu pensei, cara, eu tenho que preparar os dois aqui, senão eles vão sofrer muito. Mas, para minha surpresa, não foi nessa linha. Aliás, quando a escola mandava uma mensagem, eu ficava preocupado se meu filho tinha feito alguma coisa contra um amiguinho, que ele tem uma personalidade bem agitada, bem do esporte. Ele está bem no perfil de que não sofreria bullying, mas tem essa questão auditiva. E eu percebi que ele tem isso dentro dele, mas a escola, nesse sentido, ajudou ele, porque tem uma rede de apoio, que são os amigos, onde a confiança dele ser dessa maneira ficou mais forte. Então, para mim, foi uma experiência bem positiva. Esse é aliás, é um grande drive de eu não mudar ele de escola, não ter planos de mudar ele de escola. Não é uma comodidade, mas isso é um fator bem importante. A gente teve uma parceria muito boa com a escola. Mas quando a gente vê uma série como essa, o meu filho numa escola como essa estava lascado. Sim. Inclusive, eu acho que no Brasil a gente tem um pouco menos desse problema do que nos Estados Unidos e na Inglaterra. Talvez a gente possa falar que sociedades latinas, não latino-americanas, mas latino, deve ser um pouco menos, acho que é um pouco mais amoroso do que o anglo-saxão, que é o caso dos Estados Unidos e Inglaterra. Que é muito duro, sabe? Muito seco. No começo da série, inclusive, eu assisti com a minha esposa, e a Paula falava, cara, esse pai não vai abraçar esse moleque? O primeiro abraço que ele dá é depois que mostra o filme. Eu acho que o primeiro abraço que o pai dá... Depois do vídeo. Depois do vídeo. Então, assim, o tempo todo esse moleque sofrendo lá e o pai não fazia nada. É estranho, né, pra gente isso, para ver esse tipo de afastamento. Bom, próximo personagem é exatamente o menino que é o filho do policial, o Adam. O que vocês acharam dele? Eu senti aquilo dele ser alguém frágil, assim, dá até a impressão de que ele possa ter alguma questão... Inicialmente, né? Uma questão emocional, assim, saúde mental, dá essa impressão de que ele é frágil, de que ele é indefeso, porque na cena em que o pai vai falar sobre se deixar à disposição para uma eventual informação que a polícia possa receber dos alunos,
O pai do menino tá na sala, e o que às vezes pode ser uma presença muito intimidadora. O professor super duro tá na sala, e aí os meninos fazem alguma brincadeira de um som de um animal com o menino e ele... Então, assim, é de fato, só voltando, né? É de fato um bullying de um outro nível, né? Mas dá essa impressão ainda maior de que ele é indefeso, de que ele tá fraco. E o que a série nos conta, né? Do recorte que a série nos conta é que parece que a separação e a relação dele não ter uma boa relação com o pai... algo até muito interessante que eu percebi, que mas só para concluir primeiro, que ele não ter uma relação muito próxima com o pai deixa ele frágil. Até porque eu tirei essa conclusão, porque quando o pai chama ele para ir comer batata frita, o menino No restaurante chinês? ele já começa... no restaurante chinês, exatamente. Ele já começa a brincar de falar francês. O menino, eu vi um outro Adam encarnou ali quando o pai deu atenção para ele. Então, o que a série, acho que de propósito, quer contar é que essa fragilidade dele está muito atrelada à não presença do pai. O que vocês acham? Total. É legal também você perceber como diferença de aptidão de pai e filho gerou uma insegurança no filho. Então, o pai deveria ter uma aptidão de Atlético. atlético, o filho não. Daí, quando o pai fala para o filho alguma coisa que ele não fez certo, e o filho fala, nossa, mas alguma vez vocês repararam nisso? Foi na conversa, talvez na sala isolada, né? Acho que sim, alguma coisa que o pai fez errado e o filho fala, nossa, mas você... E mostra assim uma coisa que eu lembro que uma vez numa gravação eu falei sobre isso, sobre pais perfeitos. A gente tem que tomar conta para não ser pai perfeito, sabe? O pai que vence todas, o pai que consegue tudo. Cara, esse tipo de endeusamento do pai não faz bem, porque gera uma comparação no filho. Não seja normal como pai. Todo mundo tem seus defeitos, né? Você não pode ser um mau pai, mas você não precisa ser um pai perfeito. Você precisa ser um bom pai, talvez um ótimo pai, mas perfeito não. Então, o que ficou para mim de impressão é que o menino era daquele jeito, tímido, porque o pai não dava atenção para ele. Quando o pai dá atenção, automaticamente ele desabrocha. Empoderado até, né? Tanto que quando o menino vai tentar ajudar a investigação do pai e ele não dá aquela atenção, ele desiste muito rápido. Rapidamente. Isso é muito verdade. Nossa, dá raiva essa hora, né? Tipo, o moleque tem a chave do negócio e o pai não dá bola. Total. Mas o que eu acho curioso talvez uma dica de filho para os pais mesmo que o que o filho tenha não seja a chave para resolver o problema, só dá atenção porque ele está querendo ajudar. Sabe assim, isso foi uma coisa na minha casa, não teve problema. A minha opinião não era suprimida. Então isso me dá muita segurança até hoje, sabe? Por mais que o mundo inteiro pode me criticar pelas minhas opiniões, mas os meus pais, eles vão parar e eles não vão me ridicularizar, eles não vão me suprimir. Porque Isso é uma boa dica. se o objetivo é conseguir resolver o problema, de fato, a opinião não vai ser muito boa. O cara de 13 anos, ele não vai resolver. Mas se o objetivo é estar próximo e trazer todos juntos, até um certo princípio de liderança, né? Mas eu tenho um contraponto. Eu já vi crianças que são muito entronas. Ah, tá, beleza. E que em mesa de adulto quer ficar o tempo todo dando pitaco, entendeu? Então, muito bonitinho no primeiro momento, depois tem que falar assim, olha, agora os adultos estão conversando. Sim. E aí eu vejo assim, as crianças sendo muito 3 anos de idade, 4 anos de idade, 5 anos de idade, querendo... Tem um excesso de afirmação, talvez, né? Então, eu vou falar uma coisa aqui, que é bem dilemática, que uma vez, como o Abraham já falou que ele não dá carne para os filhos dele, eu posso falar aqui uma coisa... E a verdade a gente sabe que que eu dou o melhor. Dá o melhor, não. Às vezes lá em casa a gente tem jantar e não tem lugar para todo mundo. Então a gente fazia na sala de jantar os adultos e na cozinha ou na copa as crianças. Caraca, tem pessoas que não dá para fazer isso. Porque o cara sente que você está desrespeitando o filho dele. E já teve situação que as crianças ficaram sentadas e não tinha lugar para mim. E eu fui sentar no sofá. Na tua casa. Na minha casa. Aí depois eu tive que conversar com os meus filhos e falou assim, vocês repararam que eu sentei fora e vocês sentaram à mesa? Não, pai. Agora já passou, mas é isso que vai acontecer? Porque não está certo. Então, tem um ponto que é de você valorizar o seu filho dentro da sua casa, mas tem um ponto também de você ensinar o seu filho que respeitar os mais velhos. Existe uma hierarquia natural da vida em que os mais velhos
têm um pouco mais de honra, devem ser honrados e tudo mais. Sim, muito bom. Com certeza, com certeza. Na série, ele é o que traz a chave, pelo menos, da comunicação. Putz, Então, é verdade. ele mostra que as conversas que estavam acontecendo no Instagram, porque o pai acha, olha que louco, o pai acha que, Policial. o policial acha que o Jamie tem alguma coisa com a Kate, que a Kate gosta dele. Aí o Adam chega e fala, pai, você está passando vergonha. Na verdade, ele estava sofrendo bullying. E ele começa a traduzir Exato. o que tem As na mensagem. mensagens, Exatamente. Então, eu achei muito legal e mostra assim, o policial totalmente vendido. Sim. Assim, é o adulto que não faz ideia do que está acontecendo na comunicação dos adolescentes. É engraçado até que a série ela brinca, né, com o erro que o adulto lá, em vez de falar Instagram, fala Facebook. É verdade, é psicóloga, né? É verdade. Até eles brincam com esse erro grotesco. Mas você sabe, mas que isso foi Claro. sem querer. Não, foi sem querer. Ah, foi sem querer? Mas, Mas aí o menino prova o ponto. prova um ponto. Mas o menino adaptou. Porque quando no plano de sequência, quando você erra, Tem que seguir. tem que começar tudo de novo, ou você segue. Deu um moleque Meu Deus. falou Facebook, daí eles conseguiram. Já Não foi um pensou? improviso. Por causa Porque de uma Facebook fala, você tem que pensa- voltar o episódio inteiro. Porque mais Facebook é uma palavra hoje só rara, é senhores rara, e senhoras. Os adolescentes não têm conta no Facebook, eu acho. Não. Acho que não também. Só se é daquelas contas que... De comunidade específica X, para acessar alguma ou comunidade. então, por exemplo, eu sei que outro dia alguém viu alguma coisa minha no Facebook, mas eu acho que espelha o Instagram de alguma forma, não é? Eu acho que ele saiu bem legal. É ele quem puxa a cena final do pai, né? Não tem mais depois a aparição do pai. O pai Não, sai é o meio que personagem para sai meio depois. redimido nessa história por causa do filho dele. Bem legal. Próximo. Jamie, personagem principal. O que você achou do Jamie Matthew McConaughey? Vale dar o crédito, né? Primeiro trabalho do garoto. Incrível, né? Incrível. Uma Nossa, o moleque salva de mandou bem palmas demais. aí, se estiver ouvindo a gente. If you Claps, Claps. salva of claps. Palmas diplomáticas aqui. não minimizando assim o super feito dele, é um menino, é um personagem de 13 anos interpretado pelo ator de 15. Tem 15 o Tem menino. 15. Não sabia. Então acabou o crédito. Tô brincando. Não, é muito Tô bom. brincando, né? Não, muito bom. Muito Mas bom. é a estreia dele, não era? É. Não, eu achei que foi... Eu achei bem interessante mesmo. Acho que ele representa reações de um adolescente mesmo. Reações de um adolescente também instável. Principalmente no episódio da psicóloga. Em que ele está sendo entrevistado pela psicóloga. Mesmo a fala dele sem a imagem dele, eu também achei... Enfim, eu achei muito profunda, muito sentimental as falas, as atuações dele. Gostei bastante da atuação. Bom, mas falando do personagem, né? No primeiro episódio lá, quando a polícia entra na casa, a gente naturalmente vai pro lado do que está sendo preso, né? Você fala, nossa, meu Deus, mano, o que será que Pra foi? quê? Pra que isso Desnecessário. tudo? É a postura da mãe, né? É. Mas aí você vai começando a entender aquilo tudo. E pra Você mim... sabe que a minha impressão, desde o começo, foi assim, esse moleque aprontou, porque não é possível que toda essa assertividade dos policiais, entendeu? Sim. Entrando numa casa pegando uma criança. Sim. Uma coisa que só aconteceria nos Estados Unidos. Na Inglaterra, Estados Unidos também. Ah, Aqui no Brasil, nunca. nunca. Nunca ia ter um tipo Ter de 30 ação como essa. representantes do Conselho Tutelar de Mas mão não dada. só isso, acho que nem é a cultura nossa. Porque lá a criança vai presa, né? É. Aqui não. Bem, mas continuando aqui, me gera muitas dúvidas assim ao decorrer da história, porque a postura dele enquanto ele está sendo no primeiro interrogatório, você fala, nossa, ele fez ou ele não fez? Ele estava em legítima defesa. Durante a série, tem gente que a menina que acaba chutando o amigo do Jamie fala, você que matou minha amiga. Aí você fala, nossa, será que o Jamie não fez? Acho que a atuação dele, toda a história ao redor dele, deixa algumas dúvidas sobre o pai. Se o pai é talvez um pai tóxico e horrível, mas a gente vai vendo que talvez não é tanto assim. Mas você Bom, tinha dúvida de que ele não tinha matado? Eu cheguei a ficar. Mas o primeiro episódio entrega já, né? Então, mas aí quando vai falando, é porque ele também fala, né? Eu sei que é uma fala, né? Mas ele fala, não, mas eu não fiz isso. Você fala, cara, será que a série iria deixar isso sem querer? A trama ao redor dos amigos também fala, nossa, será que foi alguma coisa de caso pensado? Será que não era ele? E levantam, inclusive, em última instância, que poderia ser um vídeo montado.
alguém fala ali, não, você Ele vai acreditar no, Ele fala, você vai acreditar no vídeo? Fake news, fake alguma coisa. Mas sabe que Então, isso é uma coisa que eu achei no roteiro, uma coisa muito madura, que não tem malabarismo, sabe? É aquilo mesmo. E a gente, na nossa cabeça, por exemplo, eu fiquei esperando um plot twist. Eu também. Tudo tem plot, o moleque matou a menina e acabou, entendeu? Tá o vídeo lá do moleque matando a menina. Sim. Então a série, ela se utiliza um pouco da possibilidade de um plot, mas no final ela tá entregando a crítica mesmo, 100%, né, cara? A vida como ela é. 100%, o moleque matou. E você só percebe que ele matou de verdade quando no final ele fala, pai, eu vou mudar meu depoimento e vou assumir que eu acho que é ali que é muito boa também a interpretação, né, do pai, caraca. Muito. Foi por telefone, Exato, ele não quis reagir. Aquela cena é muito forte, eu achei. Muito forte. E vocês, o que vocês acharam? Bom, tem uma série de coisas aqui para falar sobre o Jamie. Primeiro, e eu acho que é o ponto da gente começar a falar sobre esse negócio de incel. Incel, eu tinha para mim que incel significava uma pessoa, um preso. Preso era chamado de incel. Quando apareceu o incel aqui nesse negócio, eu falei, do que esses caras estão falando? Então eu me coloco nesse lugar de ignorância do termo. E aí eu fui pesquisar, ouvi, inclusive, um podcast sobre um cara que é um pesquisador britânico, o cara que fez a maior pesquisa sobre incel. Então, incel quer dizer celibatário involuntário. Então, involuntary celibate ou celibatary. Sei lá. O fato é que um menino ou uma pessoa que involuntariamente, ou seja, não por vontade própria, não consegue ter um relacionamento amoroso, sexual, imagina. Agora, a primeira coisa que me chamou a atenção é um menino de 13 anos já se encaixar nesse... Falei assim, quem espera que um menino de 13 anos tenha uma vida sexual? E aí, vocês notam que no episódio 2, não 3, que ele está sendo submetido à entrevista, ele mente para a psiquiatra falando que ele fez algumas coisas que na verdade não fez. Sim. Então começa a mostrar que dentro... Que ele tocou e foi tocado. Exato, que é mentira. Mas mostra como para ele é importante ao ponto de ele mentir, porque a identidade dele está relacionada com aquilo. Ele não quer ser um incel. Então, eu achei interessante sobre vários aspectos. Caraca, com 13 anos, já tendo essa preocupação com vida sexual, entendeu? Mentindo que teve alguma coisa sexual. Caraca, que sociedade é essa? Sim. Não é o que está muito longe da forma como eu crio os meus filhos. E o Jamie, ele traz a base que sustenta esse decreto de que ele é um incel com o conceito de 20-80. Que 80% das mulheres vão se interessar por 20% de homens. Eu conheço o conceito de que 80% dos nossos resultados vem de 20% do nosso... Princípio de Pareto. Princípio de Pareto. Pareto. Eu conheço também o conceito de que 10% de um grupo influencia o grupo inteiro. É teoria das minorias. Exatamente. Agora, o 80-20 de mulheres para homens, mas faz sentido. Se você toma por base só o padrão de atratividade mais superficial, faz sentido, porque, caraca, aquele padrão de beleza não vai ser atingido por poucas pessoas. A inversa também não é verdadeira, será? Os 80% dos homens para 20% das mulheres? Acho que sim, não? Nossa, eu acho que aí seria, como os homens são mais visuais, seria mais ainda. 95 90, por 1%. Não conta nem... 4% é o quê? Não, mas isso que você trouxe, Antônio, é isso mesmo, porque numa época que o padrão de beleza, uma época foi ser, por exemplo, acima do peso. Ninguém era. Então, você tem que criar um padrão inatingível, ou difícil de se atingir. E qual que é o papel do pai no meio disso tudo? Tá bom que no Brasil, eu acho que não tá nesse nível de... Aqui no Brasil rola solta para todo mundo, né? Só pode ser. Mas qual é o papel do pai no meio disso tudo? Eu acho que calma aí, o pai alheio essa informação a todo esse universo. Acho que não, mas ele não está falando da série, está falando no geral. Considerando esse contexto que tem uma pressão para os filhos, para os adolescentes serem de um determinado jeito. Ele não tem noção. Qual que é o papel ideal que sim. se deve ter? Tá. Para mim, assim, o nosso papel dentro de
Até quando a gente fala sobre relacionamento, de trazer instrução a respeito de relacionamento, é trazer a consciência que tem hora para as coisas, sabe? Então, não adianta você falar para o seu filho que você tem que casar virgem. Por mais que eu creia nisso, a forma como você comunica, a instrução que você dá, o exemplo que você dá, o ambiente em que ele vive, tudo isso vai contribuir para que seja criada um valor dentro do menino ou da menina que vai permitir a ele combater a influência externa. Então a influência que vem é isso aí, sexualização bruta, todo mundo transando com 12, 13 anos de idade, meninas namorando com 12, 13, os meninos também, com 17, nego já experiente. Cara, se você não trouxer dentro da sua casa uma cultura diferente, com valores diferentes, e você aplicando isso de diversas formas, seja com livro, conversa, amizades, ambientes, vai ser muito difícil. Não é só pela repressão, então. Não, só com certeza não. Porque se for só pela repressão, no momento que ele puder, ele vai fazer muito. Que é exatamente o momento da faculdade. Então, se você pode reprimir... Na verdade, se você está na escola, já está fora da sua mão, entendeu? Porque eu também acho que antigamente a escola era um lugar um pouco mais controlado. Hoje em dia está muito difícil. Então, se não for assim, vai ser na internet, um monte de coisa. Então, para mim, assim, valores culturais que são colocados e cultivados dentro de casa da forma mais profunda possível é o que vai te dar uma chance de que os seus filhos não tenham o comportamento que a gente vê nessa série. E até um ponto que a gente estava conversando antes isso não vai garantir o resultado. Então você pode ser o melhor pai do mundo, com a melhor influência do mundo, com o melhor ambiente do mundo e seu filho decidir fazer o que ele quer por motivos que não estão fora do seu controle. Então, você nunca vai conseguir garantir o resultado porque é paradoxal. As pessoas têm livre-arbítrio, entendeu? Então você pode exercer a maior influência que você quiser. Quando ele tiver a capacidade de ação, ou porque ele saiu da sua casa, ou porque ele já é maior de idade, ele paga as contas, o que quer que seja, ele vai fazer não o que você manda, mas o que você gerou de influência e valor, entendeu? Sim. Com sentido. Sim. Com substância. Cada vez mais, aliás, eu acho. Cada vez mais os seus valores eles têm que ser traduzidos através de muita conversa e coisas que fazem sentido mesmo, entendeu? Não só por ordem, não só por regra, mas por influência. Sim. Faz sentido isso? Faz bastante sentido. Eu acho que a gente está falando de incel, é legal que é uma subcultura. É uma subcultura que se formou nos últimos anos. Uma coisa estranha, né? Mas que estava causando problemas reais e chega no mainstream. Isso é legal da série. Acho que a gente tem que realmente aplaudir a escolha deles. Está gerando uma discussão aqui. Isso é muito legal. Cara, agora, eu ouvi lá um podcast sobre um cara que é um pesquisador de incel. Aí, o que ele estava falando? Que a série não reflete o que é o incel. Ele fala que, geralmente, o incel é de minorias, então, geralmente de pessoas de cor, 30% de autistas, e que o maior problema dos incels não é a violência, mas sim o suicídio. Então, essas pessoas que se autodenominam incels, e isso é involuntário, elas têm um desenho diferente do que é colocado na série. Mas aí, de novo, que você trouxe o invólucro para trazer isso, essa denúncia, tem que ser mais fácil. Tem que ser mais aceitável. Mais aprazível, mas assim... Para que não se ignorasse a discussão, né? Colocar um menino, que não é feio, um menino bonito, como um vilão e branco, acho que é mais aceitável. Ou pelo menos ninguém criticou isso, entendeu? Porque se fosse um menino negro, mas você vê. Aí colocaram um menino negro. Ou então um menino com autista. Você vê autista. Não, colocaram um menino normal. Sem nenhum grande... Sem nenhum ponto de minoria, bem maioria, né?
para não gerar nenhum buzz nesse sentido. Enquanto eu estava ouvindo falar sobre esse negócio de incel, eles chamam isso de uma ideologia. Só que é estranho uma ideologia em que está todo mundo lutando para sair dela, entendeu? Porque eu não imagino que, pelo que eu entendi, assim, existe uma evangelização para que os meninos, evangelização no sentido mais amplo da palavra, né? Não no sentido cristão, para que meninos que não conseguem se relacionar com meninas, que eles venham aderir a essa ideologia, entendeu? Eu achei uma coisa tão estranha. Tipo assim, vamos fazer uma ideologia de fracassados. Você que é fracassado, vem fazer parte da minha... Eu falei, mas eu posso até fazer parte, mas eu quero sair dela o mais rápido possível. À primeira entendeu? vista parece muito mais um estigma do que uma ideologia, né? Sim. Eu imponho, eu não incorporo, né? Mas aí será que isso tá virando um negócio de... Bom, agora nós somos assim, entendeu? Nossa, eu não duvido também. É bizarro, mas eu também É não meio duvido. estranho. A dor conecta bastante as pessoas também, né? Conecta, mas tudo bem, mas você foi empurrado, você é vítima, ou assim, você é passivo nisso. Você não quer. Eu imagino que nenhum menino desses incel, que se aparece uma menina que se interessa por ele, ele fala assim, não, eu não vou me relacionar porque eu sou incel. Porque eu sou fiel ao meu Eu grupo. sou incel. Mas incel. eu acho que... Não, a primeira oportunidade o moleque sai, né? Mas, talvez, viajando aqui com vocês, mas, pensando exatamente nisso aí, já que o parâmetro de sucesso fico com quanto maior número de meninas, eu sou mais popular, eu sou mais forte, qualquer que seja. Ele ter adotado aquilo, talvez porque não houve o pai afirmando ele em quem ele realmente era, né? Talvez o que vai das mais bizarras ideologias que existem no mundo hoje, a única voz que talvez pode resgatar as crianças e adolescentes de toda essa loucura é uma voz de afirmação falando, não, peraí, você não é isso aqui, você é isso aqui, não é? Como um remédio, como... Não, mas com certeza. Ah. Aí eu acho que entra talvez o ponto central de toda a série, e acho que a gente pode até entrar aqui no próximo personagem, que é o pai do Jamie, que é o Ed, a respeito do papel do pai. Pelo que eu pesquisei para a gente gravar isso aqui, existia um objetivo do Stephen Graham de falar que não é culpa do pai. Então ele desenhou para a série um pai, que é o que ele personifica, né? Um pai que não tem culpa. Então ele não é um mau homem. Até assim, a psicóloga, a psiquiatra, sei lá, ela tenta, né, inferir de alguma forma, se o teu pai te bate, ele abusou, e o moleque fala, não. E aí é interessante porque talvez da mesma forma que no Adam, existe no Jamie uma idolatria do pai. Então, tipo, meu pai é ótimo, entendeu? Não fala mal do meu pai. Meu pai nunca fez nada de errado. Ele não tem culpa de nada. E aí entra num lugar que a gente, como Patercast, bate tanto, que não basta você prover, não basta você proteger. Você tem que estar presente. Muito bom. Então, a ausência do pai, tanto do policial quanto do Ed, não causa o problema, mas deixa de combater o problema que está sendo causado. Muito bom. Então, por exemplo, no caso do Jamie, está entrando lá uma série de coisas, ele está sofrendo bullying, estão colocando conceitos nele, O pai não está atento e presente para combater aquilo. Se o menino fala, me chamaram de incel. Vamos dizer que chega meu filho e fala, pai, me chamaram de incel. Aí eu falo, caraca, o que é isso? Né? Minha primeira reação é, incel, filho, peraí que eu vou no banheiro. No banheiro digita, incel, né? Pra saber o que quer dizer. E ali já ia começar, não, pera um pouquinho. É diferente você, você nem está na idade disso. E o que as pessoas sabem para falar da tua vida? Essas são suas opções, e você nem chegou na sua maturidade. Você trazer contra-argumentos para que aquela identidade que está vindo do lado de fora não seja única. Sim. E não seja mais poderosa que a que você vai... Cara, teve alguns rapazes já que eu tive acesso e conversei que tinham passado de alguma forma pela homossexualidade. E aí, conversando, eu queria entender, como é que chegou nesse lugar? E pelo menos, acho que 3 casos eu vi que foi um menino
que tinha um pai ausente. Não necessariamente fora de casa, mas às vezes presente e ausente. Então, emocionalmente ausente. Tá bom. Convivia muito com mulheres. Então, um menino convivendo muito com mulheres, o termo é efeminado. Efeminado por quê? Tem atitudes femininas. Daí tudo bem, cara. Não tem nada a ver com a sexualidade dele. Tem a ver com um jeito. Porque ele mimetizou as mulheres que ele convivia. Chega na escola. Quando chega na escola com aquele jeito feminino, o que os meninos fazem? Chamam de gay, chamam de viado, chamam de bicha, esse tipo de coisa. Como o menino não tem o pai presente emocionalmente, ele vai pegar essa identidade que estão colocando sobre ele e adotar para ele mesmo. Porque ele não tem uma outra opção. Sim. Então, as mulheres não percebem a feminilidade do menino e não estranham, e é uma coisa estranha porque as mulheres não percebem, porque é o jeito delas também. O pai não está pronto e presente para combater uma identidade que está vindo de fora, certo ou errado uma identidade que está vindo de fora, porque ele não está lá para afirmar a identidade dele. Então, esses casos, esses meninos começaram a atuar, 2 atuaram e 1 não, dentro do homossexualismo, homossexualidade, que para eles era bom, se estão falando, eu devo ser. Olha a força que existe no meio e a ausência, o dano que causa a ausência do pai. Porque o pai não está lá para contrapor o que está sendo falado. Mas isso pode ser para gordo, pode ser para burro, pode ser para idiota, qualquer coisa que falam contra o seu filho que você não está lá para combater, pô. Você fala, pai, me chamaram de burro na escola. Com meu filho. Quando tinha uma época que ele começou a ficar alto, ele falou, pai, eu sou normal? Porque ele estava sendo mais alto que os meninos. Eu falei assim, não, você é normal, filho. Aliás, você é lindo, é muito legal ser alto, sabe? Com a Elisa é a mesma coisa. Olha, o papai é alto, eu acho o máximo ser alto, não sei o que lá. Mas eu valorizei. Com o meu filho, ele ficou de boa. A Elisa começou a zoar as amigas que eram baixinhas. Eu falei, é bonito, mas não tem nada, não é melhor do que o outro. Você pode se orgulhar de quem você é, mas você não tem que diminuir o outro, por menor que ele seja. Não tem nada a ver. Então, assim, isso é você estar próximo para desfazer o que está sendo feito de errado. Tenho certeza que você fez isso com seus filhos, cara. Está perto, você está vendo. Você consegue desfazer. É o que eu chamo de proteção intelectual. Cara, você vai desfazendo coisas erradas que foram colocadas indevidamente. Sim. Outro ponto relevante é que tem aquela cena final. Aliás, o último episódio tem o foco, endereça de uma vez o assunto dos pais, né? Então tira, é um assunto que fica meio assim, a gente não sabe se o pai é bom. No último episódio, o drama de consciência dos pais é colocado à vista. E eu achei muito bom, porque eles não entregam uma solução, mas eles mostram o drama. Que eu imagino de tantos pais que, sabe, com essas coisas que acontecem, existe o drama do pai que fala assim, o que aconteceu? Foi você que me falou do pai que fala, meu pai era do filme, né? Que o Ed fala, ele fala, meu pai, quando ele me batia muito, basicamente ele fala. E naquele momento eu prometi a mim mesmo que eu nunca iria fazer isso com meus filhos. E aí, acho que é uma das falas mais bonitas da série pra mim, que ele senta na cama com a esposa, ele tá em crise, e eles estão falando se eles acertaram ou se erraram, se foram bons ou não. Dentro desse diálogo, ele fala, o meu pai me fez assim. Ou seja, mesmo eu tendo sofrido aquilo, eu não quis fazer a mesma coisa. Como é que eu gerei o Jamie? Olha no que deu. Onde que eu errei aqui, né? Querendo acertar, né? E eu achei interessante também que a mulher ela se coloca meio que à parte, né? Ela não... A discussão fica sendo do pai mesmo. A mãe não entra no mérito se é culpa dela ou não. Eu senti o pai, ele fica como protagonista. Sim, é verdade. Não é verdade? É verdade. Esse final mesmo do pai, eu acho que, de certa forma, eu acho que no final da série traz linguagem para o que ele talvez estava sentindo na delegacia, né? Cara, o que aconteceu? De novo, não sou pai, nem sou casado ainda, mas eu fiquei pensando, cara, que desespero. Nossa, terrível que ele não devia estar sentindo, assim. Porque, de novo, pelo recorte da série, ele não era... Por mais que o Jamie, na entrevista com a psicóloga, demonstrou uns episódios bem grandes até de violência,
de jogar a cadeira. Sim. Até dá pra entender que talvez ele tava sob muita pressão. Mas o que a série traz é que o cara pode ser duro, ele pode ser, às vezes, um pouco estressado, mas ele não é um cara violento, um cara abusivo, não aparenta ser. Ele não fala que o pai às vezes brigava em casa? Não lembro disso. Ele fala. Né? Eu só foquei mesmo nas reações. Sim. Não nas ações, nas reações. Sim. Mas de toda forma, eu achei um desespero muito grande, porque tendo ele acertado, tendo errado, o final é muito pesado, né? Eu sei que a gente tem toda a série pra falar, mas o final é muito pesado dele estar desesperado, falando, nossa, onde é que eu errei? O que eu fiz? Não, mas acho que ele tem ele cai alguma, vem um entendimento de remorso, arrependimento, com aquela cena final ali da cama, acho que carrega muito esse sentimento. Eu entendi assim, que era um remorso muito forte, não é só uma dor, é algo que ele entendeu que poderia ter feito mais. Nossa, isso é bem verdade, porque na entrevista com a psicóloga, o Jamie fala de uma vez que ele estava jogando futebol e que ele errava e o pai virava de lado, não ficava olhando para ele, né? E o pai, no último episódio, ele reconhece. Ele fala, ele errava e eu não conseguia lidar com a vergonha. Ele não fala isso. Não? Não. Ele fala que ele olha pro lado, pro Jamie não ver que ele tá olhando. Ele não fala que ele não quer lidar com a vergonha. Tá bom, verdade. Mas gostei da sua contribuição, pessoal. Mas joga, né, pros dois. Ele reconhece, né, de certa forma, o que aconteceu, mas a visão do filho foi uma, a visão dele foi outra. Né? A verdade é que é o seguinte, o que mostra aí, que eu achei bem interessante, é como o afastamento e a falta de intimidade mostra que o pai acha que está fazendo bem quando na verdade está fazendo mal. Então assim, o pai ele virava o rosto para o filho não ver, só que achando que o filho era tonto. E o filho percebia e achava que o pai virava o rosto como uma desaprovação. Sim. Então a ausência, o afastamento torna inclusive o que é bom, que o pai acha que está fazendo bom, como mal. É melhor você estar perto. É falta de conexão. A presença dele estava lá, real, física, mas sem conexão. Mas tinha desconexão emocional. A conexão emocional é assim, é a coisa mais importante que você pode ter com seu filho. Porque aí você está entendendo o que está acontecendo. Porque, cara, às vezes o que ele estava esperando é que você falasse, meu, tá tudo bem. Mas tem filho... Cara, eu tenho um exemplo. Eu e meu irmão, a gente fazia esgrima. E aí, quando meu pai ia assistir competição do meu irmão, do Gui perdia. Então, meu pai, ele entrava no ginásio e ficava escondido, para o meu irmão não ver. Enquanto que eu queria ver meu pai. Sabia onde ele estava. Era o mesmo pai, mas era um jeito diferente de ver. Então, eu queria ver onde ele estava, porque aquilo me dava força. Com os meus filhos, eu fiquei prestando atenção como é que ia ser. E aí eu percebi que eles gostavam que eu estivesse perto. Cara, é o jeito, entendeu? Às vezes você nem sabe, mas o meu pai, ele entendia, então ele não forçava a presença dele pro meu irmão e nem se ausentava na minha. Nem eu usava comigo o mesmo remédio que eu usava com ele. Ele adequava. Muito bom. Cara, ele não gosta, tudo E o bem. seu irmão começou a ganhar? Ganhou muito. Quando meu pai estava, ele perdia. Nossa. E meu pai falou, vou estar de qualquer jeito. Não, ele falou, tá bom, é difícil, sei lá qual que é. Podemos até tratar, mas eu não vou impor isso. Porque o que importa não sou eu, pai. O que importa é ele e filho, entendeu? Sim. E como é que vocês lidam? Eu imagino que qualquer homem que tem vontade de ter uma família, ele fica olhando, tá, meu pai foi de um jeito, eu quero ser melhor. Mas ele lidou com uma situação muito séria, que o filho dele matou uma menina. Mas como é que vocês lidam no dia a dia de vocês? Talvez bate uma frustração, é difícil, quando vocês eventualmente possam errar ou talvez se equivocar como pais, mesmo no intuito de serem melhores do que o pai de vocês foi? Como que é essa sensação, assim? Cara, acho que aqui a gente pode endereçar aquela cena. Assim, o pai, ele não abraça o menino, tá bom, no primeiro episódio. O cara não abraça, então tá bom. Os caras são assim, eles não se abraçam. Já dá essa aflição na gente, né? Que ele nunca pega o menino, dá um abraço, vai ficar tudo bem. Ele não sabe o que aconteceu. Aí eles estão lá naquela cena que o policial começa a mostrar as cenas de Gravação. de gravação de câmera de segurança e eles vão preparando, né? Até que uma hora mostra uma cena, você vê o pai olhando.
A gente que está assistindo não sabe o que é a cena, né? Uhum. Mas a reação do pai automática é se afastar do menino. É. Cara, quando eu estava assistindo com a Paula, quando o pai se afasta do menino, a reação da Paula foi: não, agora é hora de abraçar. E a minha reação foi: até eu me afastei, eu fiz um negócio assim. Me deu também um negócio. E aí você começa a ver a diferença de pai e mãe. O pai está preocupado, muito preocupado com o caráter do filho. A mãe está muito preocupada com a sobrevivência. Tipo assim, ele precisa de mim, eu vou abraçar. Enquanto o pai fala assim: meu, o que você fez? Sabe? Se a gente tirar a gravidade do negócio e colocar para uma mentira, fala: meu, por que você mentiu? Está errado eu mentir. Eu posso te apoiar, mas a minha primeira reação é: por que você fez uma coisa errada? Quando você leva isso para uma coisa tão séria quanto matar uma menina, cara, a minha reação também seria do tipo: brother, o que você fez? Que loucura foi essa? Eu sei que você está passando por tudo isso aqui, está sendo muito difícil, você está na delegacia, você não está entendendo nada, mas espera um pouco. Você está entendendo sim, você sabe de tudo que está acontecendo, você está mentindo e você matou uma pessoa, pô. Não sei, o que você acha, Abraham? Qual foi a sua sensação nessa cena? Acho que o pai, no primeiro episódio, ele tá tentando ser o cara que mantém tudo sob controle. Sim. Eu vou resolver isso aqui, deixa comigo, o pai chegou, eu não vou deixar ferirem meu filho. Então eu vi ele... Ele não perde o controle, ele não se desespera. Ele não se desespera. A família está toda lá, histérica. Ele só se desespera quando os caras picham o carro dele. É verdade. A van dele ali eu acho que tem até um comentário à parte sobre essa pichação. Mas eu concordo, Antônio, que quando eu vi essa cena, eu também... A primeira coisa que eu pensei foi: moleque... Deu uma raiva. Até porque ele tinha jurado antes que não tinha feito, né? Porque eu tava só o pai fez. igual o Matt. Você jura que você não fez? Não fez, tá? Então tá bom. E eu tava torcendo igual o Matt, tipo, o moleque ser inocente, deu uma super virada ali. E aí eu fiquei indignado também. E eu acho que quando eu comentei com meu irmão, ele teve a mesma sensação. Falou assim: porra, meu moleque fez um negócio absurdo. Que abraço o quê? E depois ele abraça. Uhum. Então é legal, essa cena mostra o homem, sabe? Do tipo: brother, você mentiu pra mim, fez uma coisa super errada, mas tudo bem. Sabe, vamos lá, tô com você até o final. Achei muito boa essa cena. Muito bom. Mas só voltando, desculpa, nesse ponto assim de como vocês lidam com o ponto de eu quero ser melhor do que o meu pai, mas ainda assim eu tenho falhas. É algo que precisa ficar renovando a energia do exercício da paternidade, algo tranquilo. Cara, vamos lá. O que eu posso esperar para quando eu for pai? Eu acho que ninguém é perfeito, tá? Mas existe um jeito certo de exercer a paternidade. Então, cada um tem as suas características. Eu estava, inclusive, pensando sobre isso. Sei lá, dentro da minha casa a gente lê muito e a gente faz esporte. Então, tem uma cultura da minha casa. A cultura das outras casas não precisa ser igual à cultura da minha casa. Mas, a proximidade do pai com o filho, sim. Então, a gente tem que saber diferenciar o que são valores, cultura e o que é forma de atuação, entendeu? Quando a gente desenha a nossa matriz lá de forma de atuação, de áreas de interesse com forma de atuação, aquilo se aplica para qualquer família, cara. Ninguém vai ser perfeito, mas se você fizer aquilo, você vai garantir pelo menos que o seu filho vai ter você presente, cara. Então, não acho que existe um pai perfeito, entendeu? Quando a gente fala a respeito de ser melhor que o pai, você vai olhar para o seu pai e ver os erros que ele cometeu. Você vai tentar corrigir os erros, mas com certeza você vai cometer outros, entendeu? Não tem como. E se você for perfeito, que peso para o seu filho? Ninguém precisa de um pai perfeito. O pai perfeito é Deus, entendeu? Esse aí a gente coloca toda a perfeição nele, porque a gente aqui é todo mundo imperfeito. Só que a conexão e o amor, isso aqui não pode faltar. Então as pessoas têm que tirar um pouco o olho da técnica, aplica isso, aplica aquilo, tal, e entender que o amor e a conexão é muito mais importante. Que é exatamente a cena do filme que o pai não olha. Então o pai ali talvez ele tenha aplicado a técnica. Do jogo de futebol? Exato. Qual que é a técnica? Que ele não veja que eu estou olhando. Mas não era isso. Ou que é o caso do meu pai. Qual que é a técnica, de acordo com o meu pai, com o meu irmão mais velho? Não estar no ginásio porque a criança fica nervosa. Se ele tivesse aplicado isso comigo, ele tinha me prejudicado. Então ele adaptou. Mas o que estava presente nos dois casos? A conexão e o amor. Então, às vezes, você pensar, eu quero ser melhor que o meu pai, nesse sentido, de ser mais conectado, de ser mais amoroso.
mas você vai ter que, de qualquer forma, adaptar as técnicas da atuação pro jeito do seu filho, entendeu? Bem interessante, porque eu terminei a série literalmente pensando, me deu um temor de ter filho. Falei, putz, eu preciso aprender muita coisa. Aí minha cabeça foi longe, bem pelo lado da técnica. Fez bastante sentido. Não que anule, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Tem técnica também, mas são mais básicas, entendeu? Eu sempre penso, dentro da minha cosmovisão cristã, que a forma como Deus faz as coisas é para ser aplicada erga omnes, sabe? Todo mundo tem que conseguir fazer. Deus não faz as coisas de forma que só se você for um super-homem você vai conseguir fazer. As coisas geralmente são simples, porque elas têm que ser horizontalizadas, né? Todas as famílias têm que fazer. Deus não precisa de um super-homem, isso foi Jesus, ele pagou pelos pecados todos. Agora, no mais, isso tem que se aplicar a todas as famílias, desde a família de um rei até a família mais humilde. Cara, você vai ter, eu acho que tem acontecido muito hoje em dia, de pessoas que são de classe média baixa, ou às vezes de classe C e D, sei lá, que C é média? Classe baixa ou classe média baixa. Pessoas mais pobres, mas cujos filhos têm mais amor do que pessoas super ricas, que os filhos são criados por babá. Então, você vê, não está relacionado com dinheiro, nada. Agora, as crianças que são criadas com mais amor e mais conexão emocional, essas vão ser mais saudáveis. E esse é o fato mais importante. Não importa se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro. E as crianças que forem mais saudáveis, dependendo, claro, do lugar onde está, da mobilidade, essas vão se dar bem. Elas vão crescer. Então, se você está na favela, imagina assim, alguém que está ouvindo a gente que mora na favela, fala, não tem chance para mim. Fala assim, pode deixar, tem o pensamento geracional. Se você criar bem os seus filhos, se você for presente, ele vai ser bom, vai ser funcional. E a funcionalidade dele, de caráter, de temperamento, vai fazer com que ele cresça, talvez... olha que louco. Atraindo oportunidades. Porque é um cara como... Mas olha que louco. Se você pensar, a melhor forma de você levar mobilidade social para sua família geracionalmente é você ser um pai presente e amoroso, cara. Muito top. Não é você se matar de trabalhar também. Talvez não vai resolver tanto. Às vezes, paciência. Você vai ter que se matar. Sim, mas, sim. pelo menos no final de semana, de alguma forma, conecte com o seu filho. Porque essa é a melhor chance que você tem de ter uma mobilidade. Porque hoje em dia, como as pessoas estão tão loucas e instáveis, cara, uma pessoa estável, confiável, com bons valores... É um super skill no currículo. Não é? Oh. É o soft skill que todo mundo quer, cara. Faz sentido isso? Bastante. Muito bom. Bom, mas é isso aí. Falamos aqui da série Adolescência. Se você não assistiu ainda, assista já com esse viés agora, né? Se você já assistiu, a gente espera que você tenha tido uma outra perspectiva dessa série, né? E tenho certeza que até de outros personagens que estão ali a gente pode aprender. Tanto aqui, de todos os assuntos que a gente endereçou, né? Foram muitas as conclusões. Sugiro aqui que todas as conclusões que você foi ouvindo, anote, pense. Se você tem a sua fé, ore sobre isso, pense sobre isso. E eu creio que esse trabalho que a gente tem feito e esses assuntos que a série mesmo também trouxe à tona vão trazer mudança para a nossa sociedade. É o que a gente crê e espera, né? Afinal, é o propósito do Patercast também. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência. Compartilhe esse episódio com alguém que você sabe que viu a série ou alguém que talvez ainda não viu, mas você crê que pode edificar a vida dessa pessoa também. Bom, se inscreva nos nossos canais, nas nossas redes de comunicação. A gente espera você pro próximo episódio. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.